pôde estar aqui com a gente hoje, posso pegar desde o comecinho, né, as explicações. Então, agora que começamos a gravar, bom dia oficialmente a todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas a mais uma semana de aulas, né, da disciplina de Direito Ambiental. Hoje a gente vai tratar desse assunto, né, que é de extrema importância para a nossa formação, né? Eu já tinha dito aqui antes da gente começar a gravar que é um assunto que é extremamente cobrado quando a gente fala em prova de OAB, em questão de concurso, em questões relacionadas a atualidades, direito administrativo, sustentabilidade, né? Então, é importantíssimo para quem advoga. Normalmente, os problemas que as pessoas trarão, né? Suas dúvidas vão muitas vezes estar ligadas, né? O que se quer que o advogado auxilie é nessa perspectiva aí do licenciamento ambiental. Então, convido todos e todas a darem uma atenção muito especial a essa aula de hoje. Muito bem. Quando a gente fala sobre licenciamento ambiental, gente, é extremamente. Desisto de deixar a tela cheia, porque toda hora fica entrando alguém na sala e aí eu preciso minimizar, então acho que é mais fácil deixar a apresentação menor mesmo. Depois eu coloco ela para vocês no Unileão Digital, daqui a pouquinho, né, junto com a gravação da aula, e vocês veem também melhor. Então, dizia eu que a resolução 237 do CONAMA e a lei complementar 140 de 2011 serão os dois normativos que vão orientar a nossa atividade com relação ao licenciamento ambiental, tá bom? E licenciamento ambiental, pessoal, nada mais é, né, do que uma oportunidade da gente trazer à prática, né, a aplicação dos princípios da prevenção, da precaução e do poluidor pagador. O que a gente aprendeu naquela aula de princípios do direito ambiental com relação aos princípios da prevenção e da precaução? Vamos recapitular. Se a gente estiver bem lembrado, né, refrescar aqui a memória, o que a gente falou foi o seguinte: sempre que nós estivermos diante de uma atividade poluidora ou potencialmente poluidora, né, nós devemos evitar que essa atividade ela aconteça, ou nós devemos permitir que ela aconteça, mas com ressalvas, né, com restrições, para que não venha a acontecer o dano ambiental. Porque nós estamos muito certos, a experiência, a realidade prática deixa claríssimo que é muito mais fácil a gente prevenir do que remediar. É muito difícil que a gente consiga, depois de acontecer um dano ambiental, um impacto ambiental negativo, é muito difícil que a gente consiga trazer o status quo ante, né? É muito difícil recuperar vidas que foram perdidas, é muito difícil retomar espécies que correm risco de serem extintas, é muito difícil retomar aquela qualidade, né, que existia antes do dano acontecer. Então, por isso, a nossa postura deve ser, ao máximo possível, sempre a de evitar os danos. E aí a prevenção, ela nos convida, né, para que nós evitemos os danos quando nós temos certeza científica desse dano. É certeza absoluta. Por que é que quando a gente vai fazer, por exemplo, um exame médico, né, a gente vai acompanhando de repente o esposo, a esposa, o pai, a mãe, um avô, uma avó, lá que vai fazer um exame, né, que envolve a emissão, né, de raio-x. Você vai lá fazer um exame de raio-x. Então, tem logo lá uma plaquinha dizendo, olha, o acompanhante não pode entrar. Por quê? Porque nós temos certeza científica de que a exposição a esse tipo de radiação pode ser prejudicial. Tem uma plaquinha lá, né? Por exemplo, proibida a entrada de gestante como acompanhante e tal. Por quê? Porque nós temos certeza científica desse impacto. Então, nós estamos atuando como uma medida de prevenção. Mas nós vimos também que a partir de 1992, né, da Rio 92, do princípio da sustentabilidade já consolidado no mundo ocidental, na realidade europeia, né, e América Latina, Estados Unidos, nós vimos que a precaução também deve ser aplicada. Ou seja, a gente não tem a certeza científica
de que o dano acontece, mas nós temos fortíssimos indícios, ou seja, já existe bastante pesquisa apontando a possibilidade daquele risco. Então, em razão disso, nós também iremos evitar aquela conduta, né? Então, nesse sentido, gente, nessa perspectiva, o licenciamento ambiental ele acontece. Por quê? Porque nós vivemos em um país que, obviamente, preza por uma economia do tipo, né? Nós estamos em um sistema capitalista, nós prezamos pela ideia do lucro, do crescimento econômico, mas não é um crescimento econômico que não gere qualidade de vida para as pessoas, é um crescimento econômico que possa gerar a distribuição equânime dos nossos recursos. Então, a gente optou por um crescimento que leve ao desenvolvimento. O artigo 170 da Constituição deixa isso bem claro. Então, vamos promover o desenvolvimento, mas não é qualquer tipo de desenvolvimento, é o desenvolvimento sustentável, como está lá no artigo 225. E o que é que envolve, né, de cara, quando a gente pensa nesse desenvolvimento sustentável, é a realidade econômica do nosso país, que nós iremos tentar garantir a produção econômica, o desenvolvimento econômico, na mesma medida em que a gente promove a proteção do meio ambiente. E aí, o meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. Mas, especialmente no caso do direito ambiental, nós estaremos preocupados com a dimensão natural do meio ambiente. Isso quer dizer o quê? Que nós não podemos, ainda mais um país como o nosso, que é repleto de bens, né? Naturais, de recursos naturais que podem contribuir para o nosso desenvolvimento econômico, nós não podemos atrapalhar o desenvolvimento econômico proibindo aquelas pessoas que têm uma vocação empreendedora de realizarem essas atividades econômicas, porque senão o país não cresce. Se não cresce, também não vai desenvolver. Por outro lado, eu não posso permitir que as pessoas desempenhem essas atividades econômicas, realizem esses empreendimentos sem qualquer regra de proteção ao meio ambiente. Porque se a gente apenas cresce sem proteção ambiental, a gente também não vai desenvolver. O desenvolvimento ele é qualitativo, ele não é meramente quantitativo. Dito isso, o que é o licenciamento ambiental? É justamente o nosso principal instrumento. Por que eu estou chamando de instrumento? É porque eu quero, eu acho bonito, eu acho que esse é o termo que melhor se adequa? Não. Porque semana passada a gente estudou Política Nacional do Meio Ambiente e nós vimos que dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, aquela lei dos anos 80, de 1981, lá no artigo 9º, existem os instrumentos, ou seja, os mecanismos por meio dos quais a gente vai tirar essa proteção ambiental da teoria e trazer para a prática e aplicar. E um dos instrumentos que está lá naquele rol do artigo 9º, que não é um rol taxativo, é um rol meramente exemplificativo, é justamente o licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental ele é instrumento, ele tira os princípios da prevenção, da precaução da teoria e os faz ter uma aplicabilidade prática. Basicamente, o que é esse licenciamento ambiental? É um procedimento administrativo que toda empresa, todo empresário, todo empreendedor que queira realizar uma atividade que pode gerar, não estou dizendo que vai gerar, mas existe o risco de gerar, né, um dano ao meio ambiente. Pode ser o meio ambiente cultural? Pode ser o meio ambiente artificial? Pode, mas via de regra, normalmente a gente está falando do meio ambiente natural, mas não esqueçamos da multidimensionalidade do meio ambiente. Então, beleza. Sempre que esse empresário, esse empreendedor, essa empresa vai realizar uma atividade que é poluidora ou potencialmente poluidora, para que ela possa realizar essa atividade, ela precisa antes se dirigir a algum dos órgãos ambientais competentes. Quais são os órgãos ambientais, meu povo? Volto lá para a Política Nacional do Meio Ambiente, volto lá para essa lei de 1981, pego lá o que é que compõe o CISNAMA, né? Quais são os órgãos ambientais, beleza. Então, eu vou procurar um desses órgãos que tem competência, né, para verificar essa perspectiva de proteção ambiental, e eu vou
solicitar uma licença ambiental, ou seja, a possibilidade de realizar essa atividade econômica. E aí, desde a instalação até a operação desse meu serviço, para garantir que nós não teremos danos ambientais. Então, toda atividade poluidora ou potencialmente poluidora, até o momento presente, eu estou dando essa aula dia 26 de outubro de 2021, pode ser que isso mude. Se mudar, vai ser para pior. Eu não tenho nem medo de deixar isso gravado, não precisa ser mãe de Ná, né, para isso. Nós iremos ter, portanto, uma garantia de proteção ambiental. Por quê? Porque eu tenho a segurança de que essa atividade só irá ocorrer, ela só irá ser permitida, a gente só vai conceder a licença se de fato a gente observa que os danos eles não podem acontecer, não há esse risco, ou a gente observa que existem os riscos, mas mesmo assim a gente vai conceder a licença porque essa licença irá prever, né, condições que a atividade empreendedora precisará cumprir para justamente evitar que esses riscos aconteçam. Então, o licenciamento ambiental ele está com um pé em cada um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. Um pé no desenvolvimento econômico, na garantia do desenvolvimento econômico. As pessoas têm que empreender, as pessoas têm que desenvolver a atividade econômica. A atividade econômica ela é importantíssima, ela gera lucro, ela gera renda, ela gera emprego, ela pode promover o crescimento econômico do país, mas ao mesmo tempo estou com um pé também aqui na proteção ambiental, porque para que essa atividade de fato ocorra, é preciso que a gente tenha um mínimo de segurança, prevenção, precaução, né? Para que, de fato, nós a autorizemos. Bem claro, gente, claro, límpido e transparente na cabeça de todo mundo aqui o que é o licenciamento ambiental. Beleza, belezinha? Ótimo. E aí, Valdemira trouxe aqui uma questão maravilhosa. Exatamente, viu, Valdemira? Eu vou até ministrar uma palestra hoje à noite. Fui convidada lá da Semana do Servidor Público, né, do CRAT, e a gente vai tratar justamente sobre ética no serviço público. Eu sou presidente da Comissão de Ética aqui da Universidade Federal do Cariri, e aí me convidaram para falar sobre essa questão lá, que muitas vezes é o que falta, né, nos nossos órgãos licenciadores. Eu ia deixar para falar isso no final da aula, mas você antecipou melhor ainda, né? As pessoas ficam assim de queixo caído. Como que uma licença ambiental, como que esse órgão ambiental concedeu essa licença? Gente, isso fere a prevenção. Meu Deus do céu, isso não tem nada a ver com precaução. E aí, muitas vezes, a gente cai no gargalo, de fato, da falta de uma atividade ética, né? Por parte daquele órgão, ou de determinado servidor, ou do gestor público que está à frente, né? Quem nunca ouviu falar, quem nunca soube de uma atividade em que o empresário tem uma proximidade lá com o prefeito exerce pressão sobre os servidores daquele órgão ambiental, a licença acaba concedida, isso acontece também a corrupção, né, da forma escabrosa, de realmente haver ali propina, etc., para que isso seja concedido. A gente tem aí as mais variadas possibilidades, né, de por que o licenciamento não é tão efetivo no nosso país. É importante a gente ressaltar que essas normas do licenciamento ambiental do Brasil, elas foram exemplo, né? Elas serviram de base para a construção de outras normas semelhantes aqui na América Latina. No entanto, infelizmente, a gente, por essa cultura, né, digamos assim, de um serviço público não apegado à ética, a gente acabar perdendo em grau de efetividade. Existem também outras questões que estão para além de corrupção, que eu já levantei para vocês várias vezes, a falta de aparelhamento dos nossos órgãos públicos, a quantidade ineficiente de servidores, né? E a Bruna colocando outra questão também que em muito deveria tocar no coração dos nossos membros do Ministério Público, né? O Ministério Público como esse titular de defesa, de proteção de interesses difusos, deveria estar muito atento, né, para que
questões como essa, empreendimentos como esse, exigir essas licenças, observar, fiscalizar, né, esse papel, e muitas vezes isso não acontece, né, porque a gente, às vezes o sonho é só passar no concurso e ter aquela remuneração, e o exercício da função, ela vai na meia boca, faço aquilo que é necessário para continuar avançando, subir de entrância, e aí isso tudo é reflexão que a gente deve fazer, porque nunca são os outros, né, minha gente? Sempre somos nós. Não é as pessoas são corruptas, nós somos corruptos. As pessoas não têm ética, nós carecemos de ética, né? Então é um problema que perpassa todas essas situações aqui, mas que, graças a Deus, nós, como jovens, como uma nova geração de juristas, podemos atuar de forma contrária. Né? Eu sempre mantenho o meu realismo esperançoso, lembrando que até os anos 90, isso foi um dia desses, a disciplina de direito ambiental ela não aparecia na maioria dos currículos dos cursos de direito no Brasil. Né? E hoje a gente já tem essa possibilidade, hoje a gente já tem o direito ambiental figurando de forma muito importante no âmbito das provas de concurso para as principais assunções de funções públicas do país. Isso pode gerar uma mudança, né? Nada é estático. Está ruim, não está adequado, não é ainda como gostaríamos, mas pode vir a ser, dependendo da minha e da sua atuação. Até eu aqui, enquanto professora, né? Se a aula fosse meia boca, se eu mandasse vocês lerem um texto, fizesse a provinha mamão com açúcar, não tivesse nem aí para nada, eu também estaria atrapalhando, prejudicando que o licenciamento ambiental fosse efetivo. Eu não estava cumprindo aqui com o meu papel de tentar promover esse conhecimento para vocês da melhor forma. Então, cada um, dentro do seu espaço, né, pode contribuir para que a gente tenha, né, a situação ideal ou o mais próximo dela. Mas vocês estão corretíssimos, né? E o direito ambiental vai ser marcado por isso. Quando a gente for estudar Política Nacional de Resíduos Sólidos, vocês verão mais uma vez o mesmíssimo problema, né? Os lixões do nosso país deveriam ter sido erradicados desde 2013, né? E o que a gente vive é uma realidade completamente diferente. Quando a gente vai observar por que é que os aterros sanitários não foram feitos, por que é que os consórcios entre os municípios para essa realização, para que esses aterros eles não tivessem sido realizados, a gente não tem problemas de ordem técnica, normalmente. A gente tem, mais uma vez, esse velho câncer, esse velho problema envolvendo corrupção, politicagem, jeitinho brasileiro, né? É frustrante, mas vamos ter em mente que somos sujeitos históricos, e como sujeitos históricos, a mudança ela é possível a partir da transformação social, né? Que a gente vai executar individualmente e coletivamente. Nesse sentido, a gente vai trazer aqui para vocês algumas observações de conceito. Esse conceito de licenciamento ambiental, ele está na Lei Complementar 140 de 2011. A gente tem, atenção, galera, a gente tem a Resolução 237 do CONAMA, que essa foi, olha só, vou até voltar um pouco, né? Quando que a gente falou pela primeira vez sobre licenciamento ambiental no Brasil? Em 1981. Eu estou colocando isso, meu povo, que é para vocês não se frustrarem. 1981 foi um dia desse, para a gente não pensar o seguinte, porque sabe qual é a minha grande preocupação? É quando a gente pensa o seguinte, poxa vida, no meu município, só o que eu conheço é a atividade que funciona, polui, não tem licença, ninguém fiscaliza, é a bagaceira tomando de conta. Homem, deixa acabar mesmo. Se mudar dizendo que não precisa mais ter licenciamento, é até melhor, porque acaba a hipocrisia. E não, né? Nós precisamos lembrar que nós somos um país cuja história só vai trazer a ideia de licenciamento ambiental em 1981, um dia desses, tem menos de 50 anos, bem menos de 50 anos. E a gente tem toda uma tradição de séculos anteriormente a isso, em que a gente fazia atividade do jeito que se bem entendesse. Então, é até esperado, né, que, de fato, nós ainda tenhamos um longo caminho para implementar essa questão, né, pela frente, já que durante muito tempo essa não foi a realidade cobrada, exigida. E outra coisa, a gente falou sobre licenciamento ambiental pela primeira vez em 1981, nós repetimos isso, né, nós asseguramos novamente na Constituição Federal, então a gente traz novamente em 88, mas sem as regras.
Então, a gente ainda não podia exigir esse licenciamento ambiental, pelo menos não dessa forma mais rigorosa como acontece hoje, porque nós não tínhamos nenhum normativo dizendo quais eram as etapas, quais eram os prazos, como que se deveria fazer o requerimento, que tipo de estudo de impacto ambiental precisava ser feito, nada disso, porque vocês já estudaram comigo a Política Nacional do Meio Ambiente, e eu sei que vocês não são desse povo que só reclama que as coisas não são feitas e não faz sua parte. Eu sei que vocês já leram a Política Nacional do Meio Ambiente e vocês viram que ela simplesmente traz lá licenciamento ambiental, ela não diz quais são as regras para que o licenciamento aconteça. Então, a gente só vai ter essas regras, pessoal, em 1997. Veja só, é muito nova essa ideia de licenciamento ambiental. É muito, é infantil, é um bebezinho. Então, a partir de 1997 é que a gente, de fato, vai ter condição de cobrar, porque esta resolução do CONAMA, a 237, que vocês vão ler hoje, né, daqui para frente, vai finalmente nos trazer quais são as etapas, quais são os tipos de licença, quais são os prazos das licenças, como que os órgãos ambientais que são responsáveis pelo licenciamento devem se comportar. Então, veja bem, olha aí, 30 e poucos, gente, é muito pouco tempo, né? Então, a gente não pode esperar que, aliás, 20 anos, né? A gente não pode esperar que um problema complexo seja resolvido de forma simples, né? No instalar de dedos, porque como agora a gente tem uma resolução, não, a gente precisa combater toda uma cultura construída ao longo de todos esses séculos e lidar com algo que ainda é relativamente novo e, pasme, desconhecido. Quando vocês estiverem advogando, quem for advogar na área ambiental vai perceber que muitos empresários, muitos empreendedores, não é porque são corruptos ou mau caráteres, não, mas eles não nem sabiam da possibilidade de licenciar, eles tomam um susto quando tem que fazer essa despesa para poder conseguir a licença ambiental, né? Então não é algo tão disseminado também. E quando a gente tem a resolução 237 de 97, a gente vai perceber ao longo dos anos 2000 que aqueles regramentos ainda eram insuficientes, ainda existiam ali lacunas, ainda existiam situações a serem realizadas. E aí, por isso, a gente vai ter a lei complementar em 2011, justamente tentando preencher aqueles aspectos das lacunas da resolução 237. Então, 2011, minha gente, é palhaçada. Olha aí, 2011. Está fazendo 10 anos agora que a gente tem um regramento mais consolidado sobre licenciamento ambiental no Brasil. Então, nós seríamos muito ingênuos se a gente acreditasse que um problema secular seria resolvido dentro do prazo de tempo de uma década. Então, esse discurso falacioso de que o brasileiro não segue isso mesmo, as pessoas são corruptas mesmo, não sei, é melhor mesmo que retire do que ficar obrigado e, no fundo, ninguém cumpre. Não, pelo contrário, nós precisamos manter, nós precisamos investir em políticas públicas que promovam, nós precisamos promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, em todas as áreas da educação formal e não formal, para que mais pessoas tenham conhecimento sobre essa questão, para que ela passe a fazer parte da nossa cultura, como as práticas corruptivas, como o desrespeito, em alguma medida, acabou fazendo, né? Então, essa seria talvez o ideal, e não vamos retirar essa obrigatoriedade do licenciamento ambiental porque ninguém cumpre mesmo, que é mais ou menos o que a gente escuta, né, nos discursos de alguns dos nossos legisladores sobre essa tentativa de defender que a gente retire essa obrigatoriedade. Então, vamos ao conceito legal, Lei Complementar 140 de 2011. O que é o licenciamento ambiental? Está logo no artigo 2º, inciso 1. É o procedimento administrativo, alô paixão, alô galera. Você sabe que questão de concurso é uma coisa sem futuro, que as pessoas só querem saber se você tem uma boa memória. Então, às vezes, eles colocam esse conceito do jeitinho que está aqui, e a única palavra que eles trocam é administrativo por judicial. Então, galera ansiosa,
respira fundo, lê bastante, dá uma olhadinha, porque às vezes foi só a troca dessa palavra que tornou a alternativa incorreta. E não é procedimento judicial, né? A gente não vai recorrer, não vai pedir licença para o Poder Judiciário. A gente vai recorrer a um órgão ambiental ligado ao CISNAMA, né? Então, beleza. Então, é um procedimento administrativo. Serve para quê? Ele é destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Alguma dúvida, gente, sobre esse conceito legal que está na Resolução 140? Aliás, desculpa, na Lei Complementar 140? Vou até voltar para vocês lerem de novo, né? Ficou bem claro? O que é o licenciamento ambiental? Ele meio que, esse artigo resume tudo aquilo que eu tentei falar nesses primeiros 15 minutos de aula. Ok? Muito bem. Bora para frente. Quais são os objetivos, né, do licenciamento ambiental? Primeira coisa, a gente já falou bastante aqui, né? É controlar os empreendimentos, é controlar as atividades. A gente não vamos retirar das nossas vidas, né, esse discurso de que é por conta das normas ambientais que o país não cresce, é por conta das normas ambientais que no Brasil são excessivas, que isso atrapalha o desenvolvimento econômico. Não, né, gente? Porque desenvolvimento, vocês estudam isso desde o primeiro semestre com a professora Rita Fabiana, a disciplina lá de tópicos de economia. Desenvolver é diferente de crescer. O crescer é meramente quantitativo, né? É só aumento numérico. O desenvolver é esse aumento que gera qualidade, né? É igual a gente. Do que adianta você ter 30 anos, 40 anos e ser uma pessoa imatura, né? E ter um comportamento infantil. Então, cresceu, mas não desenvolveu. Não adianta, né? O ideal é que a gente cresça e amadureça, né? O ideal é que a gente cresça e tenha mais qualidade. Então, quando a gente olha para esse regramento do licenciamento ambiental, o primeiro objetivo, sem sombra de dúvida, é o controle, para que a gente tenha no nosso país não somente o crescimento, mas o desenvolvimento, ou seja, atividades são controladas pelo poder público para que, na medida em que elas contribuem gerando emprego, né, gerando renda, fazendo as pessoas ficarem mais ricas, não tem problema nenhum, é um grande empresário, que maravilha, tá ótimo, é capitalismo mesmo, a sociedade que a gente está inserido, mas desde que isso não promova prejuízo para toda a sociedade. Por quê? Qual seria o prejuízo que a gente teria para toda a sociedade? Quando a gente tem um dano ao meio ambiente, porque o meio ambiente ele é difuso. Então, o prejuízo nunca vai ser somente das pessoas daquele município, daquele bairro, daquela região, sempre vai ser muito maior do que isso. Ok. Segundo objetivo, instrumentalizar, ou seja, trazer à prática os princípios da prevenção, precaução e poluidor pagador. Prevenção, precaução, não vou mais explicar, a não ser que vocês me peçam, porque eu já falei, né? Vou tratar agora só do poluidor pagador. O que é que diz o princípio do poluidor pagador, que a gente estudou, né? Que o sujeito que vai realizar ali uma atividade empresarial, né, uma atividade econômica, ele vai precisar abrir mão de uma parcela do seu lucro para investir em ações, em recursos que minimizem ou impossibilitem os danos ambientais. É por isso que é essa pessoa que está pedindo a licença ambiental, né, para o órgão público, que vai custear todos os estudos de impacto ambiental, né? Isso é uma aplicação clara do princípio do poluidor pagador. Não é gratuito, eu vou precisar pagar ali as taxas, etc., que vão envolver os custos dos estudos ambientais que precisarão ser realizados. Por quê? Porque é justo que eu retire uma parte ali do lucro, da possibilidade de ganho individual para proteger o meio ambiente, conforme a gente preceitua lá no princípio do poluidor pagador. O licenciamento ambiental ele tem também como objetivo a promoção de medidas compensatórias. Por quê? Porque às vezes a atividade realmente é poluidora. A atividade realmente é potencialmente poluidora. Não tem como negar isso. Os danos ambientais eles irão acontecer. Porém, a gente vai permitir essa atividade desde que
a gente realize algumas atividades compensatórias. Essa empresa, ela vai precisar, por exemplo, utilizar de determinada tecnologia que vai minimizar esses danos e vão mantê-los dentro do princípio do limite, dentro do limite que pode ser suportado pelo meio ambiente, né? A gente vai promover ações que podem garantir a educação ambiental. Então, essas medidas compensatórias, elas também são o objetivo do licenciamento ambiental. E é uma política e é um instrumento extremamente importante para a nossa política econômica, para que, de fato, a gente tenha uma economia voltada ao desenvolvimento e não somente ao crescimento, né? Ou seja, a gente está garantindo que as empresas irão crescer, etc. e tal, mas que isso vai ser acompanhado de proteção ambiental. Então, não é mero crescimento, é crescimento qualitativo, é um crescimento com qualidade. O Álvaro está dizendo que trabalha no ramo de madeireira. Ixi, Maria, agora aí é complicadíssimo, né? Ainda mais nesses últimos anos. E o licenciamento ambiental é muito complicado às vezes, com certeza, em relação à falta de informação que muitos empresários têm. Eu observo também muito isso, viu, Álvaro? Eu não advogo por essa ideia de que os empresários, a classe empresarial do país, ela é toda formada por pessoas que não têm compromisso ambiental, que são mau caráteres, muito pelo contrário. O que eu observo muitas vezes é a desinformação, né? Inclusive, por exemplo... Professor? Sim, Álvaro. Já aconteceu de eu ser multado, sofrer várias sanções em relação a isso por falta de conhecimento, simples assim. A maioria do pessoal que trabalha no ramo de madeira são a maioria pessoas leigas, empresários que têm condições financeiras, mas que são leigos, entendeu? Não tem um vasto conhecimento. Então, eles acabam cometendo crimes por não ter nenhum conhecimento, entendeu? É triste, gente, é triste, é terrível. A lei de crimes ambientais, Álvaro, ela vai trazer, inclusive, como uma condição de redução de pena, né? Justamente o grau de escolarização do agente. Está muito ligado a isso, a ideia de que quanto menos o sujeito é escolarizado, menos acesso ele teve à educação ambiental, logo, mais provável que ele chegue a cometer um ilícito por desconhecimento. A gente sabe que a nossa legislação penal não admite que a gente alegue que não conhece, né, o crime, mas aparece ali como uma possibilidade de atenuar o pouco acesso, o baixo acesso à informação. E, para além disso, mesmo pessoas que têm um nível superior em nível de pós-graduação, não temos no nosso país uma educação ambiental de qualidade. Então, se é um cargo extremamente, se é uma área extremamente técnica, as pessoas nunca vão ter ouvido falar disso, diferente de um acesso que a gente tem num curso de direito, num curso de engenharia ambiental, até engenharia civil, ainda se toca, né, sobre essa questão, mas a maioria das pessoas realmente não terão. Então, isso é bem bacana também para a gente não colocar, né, essa coisa bem maniqueísta, é porque os empresários, é porque só quer dinheiro. Não é bem assim, né? Os problemas são bem complexos, não dá para eleger vilões e mocinhos. Obrigada, viu, Álvaro? Acho que essa tua provocação aí é bem importante, porque é alguém que fala da prática, né, da realidade, e isso traz um respaldo até para mim, para que eu veja que então é por aí mesmo. Eu estou pensando em fazer uma pós em direito ambiental, porque já é um ramo que eu trabalho há muito tempo, a gente tanto fornece em atacado, como também trabalha no varejo, é uma coisa que já é do meu ramo. Então, eu quero focar mais nisso. Certeza. É muito bom, né? Porque você alia aí sua realidade profissional, sua realidade técnica, com um conhecimento que eu acho que é para a vida, né? Eu sou suspeita para falar, mas eu penso que essas questões em que a gente tem a oportunidade de debater meio ambiente, sustentabilidade, a gente está debatendo nossa própria vida e a possibilidade de continuidade de vida digna neste planeta, né? Já que a gente não tem outra opção, não tem outra. Acho que sempre é uma opção maravilhosa. Enfim, vamos aqui. As etapas, gente, eu vou conversar com vocês sobre as etapas, né, do licenciamento ambiental, e aqui volto, saio um pouquinho assim da prática, né, como a gente estava falando agora, e vou mais para a coisa teórica lá dos concursos. Tem uma casca de banana, gente, que costuma aparecer nas questões objetivas. Primeira fase da OAB, às vezes gosta de brincar com isso, enfim. É a questão das etapas. Por quê? Porque via de regra, não estou dizendo que é sempre, é comum, é ordinário
é provável que você tenha que cumprir 3 etapas, conseguir 3 licenças para poder, enfim, operacionalizar seu empreendimento, né? Você primeiro solicita uma licença prévia, depois a licença de instalação, depois a licença de operação, né? Então, isso é bem comum. Mas isso não significa, gente, que sempre vai ser assim. Então, essas licenças, elas podem ou não ser concedidas de forma sucessiva. Tudo vai depender da natureza da atividade. Eu me arriscaria a dizer que quanto mais poluidora ou potencialmente poluidora, né, mais provável que você tenha que cumprir todas essas etapas. E quanto menos poluidora ou menor o risco, né, de degradação, mesmo sendo poluidor ou potencialmente poluidores, mais rápido o procedimento. Então, talvez, por exemplo, você possa pular a etapa da LP, da licença prévia, e já ir direto para a licença de instalação, ou até mesmo direto para a licença de operação. Então, não caiam nessa, não, porque quem é assinante aí do Que Concurso, ou outro site de questão de concurso, que resolve questão de licenciamento ambiental, vocês vão ver que eles brincam muito com isso, e ainda tem muita gente que cai nessa casca de banana, né? Normalmente tem uma alternativa que diz que a licença de operação só pode ser concedida quando anteriormente, né, foi concedida a LI, a LP, a LI só pode ser concedida se antes tivesse sido concedida a LP. Não é verdade, tá bom? Elas podem ou não ser sucessivas. Francilde, como é que eu vou saber disso? Eles não vão te perguntar especificamente diante de uma situação, porque só quem vai poder definir essas regras é o órgão licenciador, né? Então, o que eles podem cobrar de ti é como se fosse a regra, né? Como se fosse condição sine qua non, e não é, tá bom? Então, tudo vai depender da natureza do empreendimento, tudo vai depender da natureza da atividade. E aí, gente, vamos para o comum, vamos para o ordinário, vamos para o que normalmente acontece. A gente tem essas 3 etapas, a LP, a LI e a LO, normalmente. Vou dizer assim, que as atividades poluidoras e potencialmente poluidoras, né, de médio a alto grau de possibilidade de degradar, vão seguir essas etapas aqui. E aí, qual seria essa etapa da LP, a licença prévia? Estou chamando de LP porque é normalmente como a gente chama, né, no comum. Depois, se você quiser anotar, né, para você lembrar, porque no slide agora que eu estou vendo que eu não coloquei licença prévia, né, eu deixei aí como LP, mas enfim, vocês lembram depois, né? Então, essa primeira etapa, gente, super importante. Oh, meu Deus do céu, eu vou botar isso na minha V2, eu vou colocar. Vocês vão ver isso também nas provas que vocês fizerem fora dos muros da Leão. Eu vou colocar lá na prova que a pessoa tem uma licença prévia, que o órgão ambiental concedeu essa licença prévia, que a pessoa já instalou, a pessoa já está trabalhando, já está vendendo produto, já está. E aí eu vou perguntar se está certo ou está errado. Só que eu vou botar o texto bem bonito, né? Dizendo que a pessoa foi no órgão ambiental licenciador, que a pessoa cumpriu tudo que era para fazer, que ela recebeu a licença prévia, e aí podem anotar. Vai ter gente que não está ao vivo aqui com a gente, que não vai assistir a aula depois, que ela vai dizer que está correto, né? Que está tudo certo. E não está. E a pessoa vai dizer assim, gente, mas não foi no órgão licenciador, mas o órgão licenciador não concedeu a licença, o que é que ela está errada? Ela está errada pelo fato de que nessa primeira etapa, né, a licença prévia, ela não te dá autorização para você modificar nada no meio ambiente natural. Então, você não pode arrancar uma florzinha do chão, você não pode derrubar uma árvorezinha que você está errado, se você tem apenas a LP, porque essa fase aqui da LP é a fase dos estudos, ela só te autoriza, né, a realizar os estudos de viabilidade, que a gente vai estudar amanhã, né, o EIA, o RIMA, é para isso que ela vai servir. Ela é uma fase preliminar, né? Ela autoriza essa fase do planejamento, quando a gente está ali vendo a viabilidade do projeto. É isso que está na nossa Lei Complementar 140 e na Resolução 237 do CONAMA. O que a gente vê sobre a LP? Né? Ela é concedida na fase preliminar do planejamento, do empreendimento ou atividade. O que ela aprova? Ela está dizendo, ok, esse local aí que você escolheu está autorizado, pode ser nesse local. Esse projeto que você desenvolveu com essas diretrizes, essa missão, essa visão, esses valores, beleza.
Então, a gente está dizendo que existe uma viabilidade ambiental e a gente vai estabelecer os requisitos básicos e condicionantes que devem ser atendidos nas próximas fases da sua implementação. Aí, meu povo, vamos lá. Para ninguém depois dizer que essa professora ela é doida, porque ela disse que as licenças, elas poderiam ou não ser concedidas sucessivamente, que vai ter caso que realmente vai ser LP, LI, LO, que vai ter caso que vai ser só LI, LO, vai ter caso que vai ser só LO. E agora ela vai dizer que a LI só vai ser concedida se a LP tivesse, se o sujeito cumprir todos os requisitos da LP. Então, entenda. Uma coisa é eu afirmar para vocês que nem todas as atividades vão precisar passar por todas essas etapas. Isso é verdade. Agora, outra realidade é, uma vez necessário passar por essas etapas, aí a próxima licença, ela fica condicionada ao cumprimento da etapa anterior. Então, se eu recebi a licença prévia, essa licença prévia, ela já pode me trazer ali condicionantes. Olha, a gente autoriza que seja nessa localização. Só que, para ser nessa localização, você vai precisar realizar um estudo de viabilidade, a gente vai ter que ver as condições, etc. Beleza. Então, eu só vou poder solicitar a minha LI depois que eu tiver cumprido esses requisitos que estavam previstos na LP. Então, nesse sentido, vai ser condicionante. Mas, de toda forma, LP, quer que eu possa mexer no meio ambiente? Em nada. Ela é uma etapa de estudos, de viabilidade, ela está autorizando apenas o teu planejamento, está dizendo que existe ali uma viabilidade ambiental. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa no chat. Não. A LI, ela é... já esqueci de falar. E o prazo máximo da LP é de 5 anos. Então, você tem 5 anos para poder, né, se adequar a essas condicionantes que foram colocadas, ou para tentar conseguir capital, para investir, para poder iniciar a próxima etapa. Você tem aí o prazo de 5 anos nessa licença. A LI, aí ela já autoriza a modificação do meio ambiente. O que é que a LI ela não permite? Que você comece a funcionar. Mas ela permite a instalação do teu empreendimento. Então, a LP autorizou o lugar, autorizou aí o teu planejamento, beleza. E a LI, uma vez concedida, você vai mostrar para o órgão ambiental fiscalizador que você cumpriu tudo que estava lá na LP direitinho, ele vai te conceder a LI. Então, com a LI, por exemplo, vou derrubar aqui essas árvores, né? Eu tenho autorização para isso, eu tenho uma licença para isso, e eu vou construir aqui o empreendimento, né? Vou usar os materiais, enfim, já posso modificar esse meio. E vou fazer essa atividade de instalação, por exemplo, mesmo que é necessário derrubar árvores, né, extrair qualquer outro recurso do meio ambiente natural, dentro das condições, dentro dos requisitos que a própria LI me deu. O que é que eu não posso? Eu não posso começar a funcionar, né? Já as vendas, já a prestação de serviço, isso não pode acontecer. Mas eu posso fazer a instalação do empreendimento. Vamos aqui para o texto da norma. Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes nos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante. E aí, a LI, ela vai poder durar 1 ano mais do que a LP, né? O prazo máximo de vigência dela é de 6 anos. Então, você tem até 6 anos para poder realizar, né, aquilo que for necessário para instalar a sua empresa. E aí, a LO, essa sim autoriza o funcionamento. Agora você pode começar a vender o produto, agora você pode começar a prestar o serviço, por isso que é uma licença de operação. Ela permite a operacionalização do seu negócio, do seu empreendimento. E aí, a LO, ela tem um prazo máximo de 10 anos, você pode receber, né? Tá aqui, ó, 10 anos você tem aí tranquilo para executar a sua atividade dentro das regras, dentro das condicionantes, né, que a própria licença já prevê. Ou então, no mínimo, 4 anos você tem. E aí isso é bem importante, né, meu povo? Que é para que o empresário não saia prejudicado. Então, é bacana esse prazo de 1 década, porque você já investiu bastante tempo e dinheiro para conseguir essas licenças. Então, agora você passa aí os próximos 10 anos podendo exercer sua atividade, né, tranquilamente.
Agora, se é uma atividade muito poluidora, que realmente o risco ele é maior, então essa licença vai ser concedida em menos tempo. Desde que esse menos tempo não seja inferior a 4 anos, que é mais ou menos o tempo em que o empresário recuperaria o fôlego, né? Para poder retomar todas as questões que forem necessárias junto ao órgão ambiental para renovar a licença. Então, a licença de operação, ela autoriza a operação da atividade ou empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. Tranquilo, pessoal? Professora, eu preciso decorar esses prazos? Você já decorou, né? Você já sabe? Você já sabe? Não, nem me faça uma pergunta dessa, com certeza, né? Então, a LP 5 anos, a LI 6 anos, isso é o máximo, né? Não tem mínimo, mínimo só na LO, máximo de 10 anos, mínimo de 4 anos. Isso vai cair na prova? Na minha não adianta, né? Porque você pode pesquisar e encontrar a resposta. Agora, se você está me perguntando se isso cai em prova de concurso, eu vou dizer só todo dia, toda hora, todo minuto. E é questão aberta, é objetiva, é do jeito que você quiser, meu filho. Isso aqui eu já disse, isso aqui não cai, isso aqui dispensa. Então, se você pretende algo nessa área, memorize desde agora. Legal que são prazos assim que fazem sentido, né? Eu acho. 5 anos a LP, aí eu somo mais um, cheguei na LI, e aí o dobro da LP é a LO, 10 anos, né? Eu sempre penso usando essa lógica. Bora lá. Professora, só uma pergunta. Pois não. Então, nesse caso, a LP ela é imprescindível, ou seja, na licença tem que constar a LP. Já a LO e a LI, elas podem serem alternadas, ou seja, podem constar ou não, é assim? Não, Valdemir, é assim. Dependendo da natureza da atividade, talvez a gente dispense a LP. Ela não foi necessária. O órgão ambiental ele já te deu direto uma LI. Dependendo da natureza da atividade, nem LP nem LI, já foi direto para LO. Elas não são sucessivas. Agora, qual é a regra? A regra, o mais comum, não é nem que é a regra, é o mais comum, o cotidiano dentro dos órgãos ambientais, é que se lide com atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras que exigem essas 3 etapas. O órgão só concede a licença se anteriormente teve a LP e a LI. Aí, nesses casos, e somente nesses casos em que a gente vai passar por todas essas etapas, é que uma vai ficar condicionada à outra, entende? Por exemplo, a atividade aí do nosso colega, que trabalha com madeireira. Normalmente, o que a gente vê? Que são necessárias essas 3 licenças para poder chegar na possibilidade de operacionalização, né? Então, nesse caso, eu entro com o pedido de LP, eu só vou ter a LI se eu cumprir todos os requisitos que estavam nessa LP, e eu só vou receber a LO se eu cumprir todos os requisitos que estavam nessa LI. Mas por quê? Nesse caso, obrigatoriamente, uma só é concedida se cumprir as regras da anterior, por conta da natureza dessa atividade. Agora, se for uma outra atividade que é menos poluidora e tal e coisa, o órgão ambiental pode já conceder direto a LO ou a LI, elas não são sucessivas. Deu para entender? Isso é super importante. Agora sim, professora, obrigada. Nada. Meu povo, eu vou fazer o seguinte, eu estou vendo aqui que já são 11 horas, eu vou precisar terminar a aula mais cedo hoje, tanto que eu não vou nem fazer frequência, porque eu tenho uma reunião agora lá na Unileão com o pessoal da Copex. Então, eu vou parar por aqui. Amanhã vocês me lembram que a gente ficou nesse slide aí sobre a prorrogação das licenças, como é que acontece, tá bom? E aí a gente finaliza licenciamento ambiental e começa lei de crimes ambientais. Faça um favor para mim, grande mesmo, assim, de coração. Falta 30 minutos para acabar a nossa aula. Nossa aula só termina 11h30. Use esses 30 minutos para ler a resolução 237 do CONAMA. Nossa aula não acabou. Querem dizer assim, eu não vou ler porque eu não tenho tempo. Pronto, pois ainda está dentro do tempo da aula de direito ambiental. Então, bora aproveitar para ler. E amanhã, Zé Leite, a gente fala sobre a AVP, viu? Tranquilo, meu povo? Combinados?
Até amanhã, Deus quiser. Beijo.